boa noite. Boa noite. O Ministério Público Federal em Guarulhos analisa a documentação encaminhada pela Receita sobre as joias que o governo Bolsonaro tentou trazer ilegalmente para o Brasil. Inclusive imagens e sons do sistema de segurança que registrou a chegada, a apreensão e a tentativa de liberar o suposto presente milionário para a então primeira-dama Michele Bolsonaro. A Polícia Federal investiga a participação de dezenas de empresas e funcionários públicos no desvio de dinheiro da saúde e da educação no Acre. Entre os alvos está o governador Gladson Cameli. Pomadas de modelar cabelo proibidas pela Anvisa seguem vendidas sem restrição pelo país. A batida de um trem num ônibus mata duas adolescentes no Paraná. Em Mato Grosso do Sul, o Pantanal volta a ter cheia depois de anos de seca severa. O Jornal Nacional está começando. O Tribunal de Contas da União determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Bento Albuquerque prestem depoimento sobre as joias apreendidas pela Receita. O TCU ordenou também que Bolsonaro guarde os objetos de uma segunda caixa com itens masculinos de luxo que o ex-presidente levou com ele ao deixar o poder. Uma caixa entrou ilegalmente no Brasil, Bolsonaro não pode usar nem repassar os objetos que ela contém. O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade ao depósito do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, onde estão as joias apreendidas pela Receita desde 2021. A reportagem é do Bruno Tavares, da Patrícia Marques e do Jorge dos Santos. O avião comercial vindo de Doha, no Catar, pousou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, por volta das 3 da tarde do dia 26 de outubro de 2021. O voo trazia a comitiva do governo brasileiro que viajou para Riad, na Arábia Saudita, para participar oficialmente de uma cúpula climática. Assim que desembarcaram, os integrantes da comitiva brasileira seguiram por esses corredores que levam até a alfândega do aeroporto. Chegando nesse ponto, qualquer passageiro, mesmo uma autoridade de Estado, tem que fazer uma opção: bens a declarar ou nada a declarar. Os integrantes da comitiva brasileira seguiram por aquele caminho, nada a declarar. Só que um pouco mais adiante foram parados pela fiscalização da Receita Federal. O auditor Mário Demarco, que hoje comanda a alfândega do aeroporto, era o chefe da divisão de conferência de bagagem naquela época. Ele fazia parte da equipe de auditores fiscais que impediu a entrada das joias que estavam com o militar Marcos André dos Santos Soeiro, então assessor do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Demarco explica que fiscalizações como essa são rotina em aeroportos do mundo todo. O Brasil é um dos poucos países que fiscalizam todos os passageiros por meio de um sofisticado sistema eletrônico. A fiscalização da Receita Federal é feita por critérios impessoais e análise técnica. Existe um sistema desenvolvido pela Receita Federal que faz o cruzamento de dezenas de dados de todos os voos que desembarcam no aeroporto de Guarulhos. Esse cruzamento, aliado a uma equipe de inteligência, indica os passageiros com um possível risco aduaneiro que devem ser vistoriados. Eu acho que é importante frisar que a Receita Federal trabalha com critérios técnicos e impessoais. Não existe um servidor que faça todo o serviço. Cada um faz a sua etapa do serviço de forma correta e é assim que a gente segue que as coisas sejam aplicadas, a legislação seja aplicada de forma correta, sem nenhum erro, desvio ou equívoco. Apesar das pressões do governo Bolsonaro para tentar liberar as joias, elas seguem retidas num depósito da Receita Federal a que tivemos acesso com exclusividade. O depósito fica em uma área de segurança do aeroporto, fortemente vigiada, 24 horas por dia e com acesso restrito. As joias estão guardadas dentro dessa caixa de couro, revestida de veludo, mantida no cofre da Receita Federal. A caixa não é muito grande. O nome de uma joalheria suíça, uma das mais luxuosas do mundo, aparece na parte de dentro. O colar é feito em ouro branco e tem dezenas de pingentes, todos cravejados em diamantes. Um par de brincos, um anel e este relógio de pulso, também feitos em ouro e pedras preciosas, compõem o conjunto avaliado em 3 milhões de euros, equivalentes a 16 milhões e meio de reais. Dentro de um pequeno envelope fica a chave que abre e fecha a caixa. O prazo para a regularização das joias terminou no ano passado, 90 dias depois de serem retidas pela fiscalização da Receita Federal.
Se as joias tivessem sido apresentadas aos auditores como um presente para o Estado brasileiro, logo na entrada no país, elas estariam livres de pagamento de tributo e seriam incorporadas ao patrimônio da União. Um bem, por exemplo, que vai ser um bem público, vai ser incorporado ao poder público, ele não é um conceito de bagagem, portanto ele não pode ser desembaraçado, não pode ser liberado na bagagem, portanto ele tem que ser retido para se submeter ao regime de importação comum com uma declaração de importação. O poder público tem imunidade em tributos, então é uma declaração muito simples, uma declaração de importação feita pelo próprio poder público e imediatamente é feito o desembaraço da mercadoria. A apreensão das joias revelou um lado menos conhecido da Receita Federal. O órgão tão lembrado na hora da declaração do imposto de renda é o mesmo que tem a missão de controlar e proteger as nossas fronteiras. A intenção da Receita e de qualquer órgão público é defender a sociedade que atua de forma correta e enquadrar os que não estão atuando de forma correta para que sigam de forma correta. Quem ganha com isso? A sociedade. Em Guarulhos, o Ministério Público Federal começou a analisar toda a documentação enviada pela Receita Federal. Os depoimentos à Polícia Federal começam na semana que vem. O ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o ex-assessor Marcos André dos Santos Soeiro devem ser ouvidos na próxima terça-feira. O depoimento, marcado para hoje, por videoconferência, na Polícia Federal, foi transferido a pedido da defesa. O Ministério Público Federal de Guarulhos já começou a analisar a documentação encaminhada pela Receita Federal, o que inclui as imagens do sistema de segurança. Um vídeo mostra a chegada da delegação brasileira vinda da Arábia Saudita. Os auditores fiscais da Receita revistam a bagagem de um dos integrantes da comitiva, que tentou entrar no Brasil sem declarar um conjunto de joias de diamante. Os vídeos mostram a tentativa do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, em liberar os itens. Num determinado momento, ele afirma que os itens iriam para a então primeira-dama Michele Bolsonaro. As imagens mostram também os fiscais explicando como regularizar a entrada das joias. Um outro vídeo mostra o primeiro sargento da Marinha, Jairo Moreira da Silva, na sala da alfândega do aeroporto de Guarulhos, pressionando o auditor da Receita na última tentativa do governo Bolsonaro em liberar as joias a 2 dias do fim do mandato. O ministro da Justiça, Flávio Dino, comentou os vídeos com a apreensão das joias e com a última tentativa do governo Bolsonaro de pegá-las de volta. As imagens se somam a um conjunto que já é muito eloquente. É claro que esse conjunto é bem revelador de práticas atípicas e as imagens dão ainda mais concretude, ou, portanto, mais clareza, mais nitidez quanto à atipicidade, à normalidade desses procedimentos e, evidentemente, a Polícia Federal vai trabalhar a partir de todos esses elementos. Em outra frente de investigação, a Corregedoria do Ministério da Fazenda já apura a conduta do ex-secretário da Receita Federal na gestão Bolsonaro, Júlio César Vieira Gomes. A informação do jornal O Estado de São Paulo foi confirmada pelo Ministério em nota. Os auditores reclamam da pressão exercida pelo ex-chefe para a liberação das joias a 2 dias do fim do governo. Segundo o blog da jornalista Andréa Sadi, do G1, o então chefe da Receita chegou a usar o nome do presidente Bolsonaro. Numa mensagem para um auditor fiscal, Júlio César Vieira Gomes afirmou: resolve se o coronel Cid tiver uma delegação do PR para o tema? PR, sigla de Presidente da República, é como auxiliares se referiam a Bolsonaro. Na época, o coronel Mauro Cid era chefe da ajudância de ordens de Bolsonaro. Desde que o caso veio à tona, parlamentares da atual oposição e que eram aliados a Bolsonaro vêm lembrando no Congresso que quando deixaram o governo, o presidente Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff levaram os presentes recebidos. E citam informações da época de que Lula teria levado conjunto de taças de prata oferecido pela rainha Elizabeth, uma espada de ouro vermelho com pedras de rubi, esmeralda e brilhantes dada pelo rei saudita. Até 2016 não havia determinação do Tribunal de Contas da União estabelecendo que presentes podiam ser levados ao fim do mandato e o que deveria ser encaminhado para o acervo presidencial. Naquele ano, o TCU proibiu que ex-presidentes guardassem os presentes, com a exceção de artigos considerados personalíssimos ou de consumo pessoal, como comidas, bebidas, roupas e perfumes.
A nova norma do TCU se baseou no princípio da moralidade. O relator do caso, na época, ministro Alton Alencar Rodrigues, usou o exemplo de uma pedra preciosa para defender a decisão. Imagine-se, a propósito, a situação de um chefe de governo presentear o presidente da República do Brasil com uma grande esmeralda de valor inestimável ou um quadro valioso. Não é razoável pretender que, a partir do título da cerimônia, os presentes valiosos ou não possam incorporar-se ao patrimônio privado do presidente da República, uma vez que ele os recebe nesta pública qualidade. Por causa do entendimento, o presidente Lula devolveu 434 presentes recebidos durante os 2 primeiros mandatos. A ex-presidente Dilma Rousseff devolveu 117 itens. Os ministros do TCU aprovaram a devolução e o processo foi arquivado. A defesa de Jair Bolsonaro afirmou que o ex-presidente declarou oficialmente os bens de caráter personalíssimo recebidos em viagens e que não existe qualquer irregularidade em suas condutas. Michele Bolsonaro afirmou em rede social que não tinha conhecimento sobre as joias. Bento Albuquerque declarou que o governo brasileiro tomou as medidas de praxe em relação aos presentes institucionais, que o Ministério encaminhou solicitação para que o acervo tivesse o adequado destino legal e que não teve como acompanhar o caso depois de ter deixado o Ministério em maio do ano passado. Nós não conseguimos contato com Mauro Cid, Marcos André dos Santos Soeiro e Júlio César Vieira Gomes. O Diário Oficial publicou hoje a exoneração do corregedor da Receita Federal, João José Tafner, a pedido dele mesmo. O mandato iria até 2025. Na semana passada, o jornal Folha de São Paulo publicou que Tafner relatou ter sofrido pressão da cúpula da Receita Federal no governo de Jair Bolsonaro para arquivar uma investigação contra um servidor que havia acessado dados sigilosos de desafetos do então presidente. Sobre esse caso, a Receita Federal declarou que, em 3 de janeiro, registrou em ata uma reunião na qual foram relatados fatos e eventos que podem, em tese, configurar ilícito e que a ata foi enviada para a Corregedoria do Ministério da Fazenda. A Polícia Federal fez uma operação para investigar a participação de dezenas de empresas e funcionários públicos no desvio de dinheiro da saúde e da educação no Acre. Entre os alvos está o governador Gladson Cameli, do Progressistas. Pela manhã, servidores da Secretaria de Saúde do Acre foram impedidos de entrar no prédio enquanto policiais federais faziam uma varredura. O mesmo aconteceu na sede administrativa do governo. O material apreendido está na Polícia Federal em Rio Branco. Os agentes também estiveram no hotel e em um condomínio em Brasília, onde o governador Gladson Cameli, do Progressistas, tem um apartamento. Essa é a terceira fase da Operação Ptolomeu, que investiga o desvio de recursos públicos com participação de empresas privadas. A Controladoria Geral da União afirma que empresas receberam desde 2019 mais de 286 milhões de reais. A organização criminosa teria fraudado licitações no Acre, financiadas com recursos da saúde, da educação e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O dinheiro desviado deveria ter sido utilizado em obras de infraestrutura e manutenção de prédios. A Receita Federal cruzou informações fiscais dos investigados e concluiu que parte deles não teria condições financeiras para explicar a evolução patrimonial dos últimos anos. O fisco identificou empréstimos simulados e doações entre os suspeitos, o que seria uma tentativa de lavar o dinheiro. O Superior Tribunal de Justiça tornou indisponível o equivalente a 120 milhões de reais com bloqueio de contas e sequestro de aviões, casas e apartamentos que teriam sido comprados com dinheiro de corrupção. O STJ também suspendeu as atividades de 15 empresas investigadas. O tribunal bloqueou bens do governador Gladson Cameli avaliados em 15 milhões de reais, entre eles imóveis em São Paulo, Brasília e Rio Branco e um avião. 34 pessoas ligadas ao primeiro escalão do governo estão afastadas dos cargos. Na casa de Eládio Cameli, irmão do governador, a polícia apreendeu bolsas, joias e relógios. Segundo as investigações, Eládio teria feito doações de dinheiro a Gladson na tentativa de provar a evolução patrimonial do governador. Gladson Cameli não foi alvo de mandado de busca ou prisão,
Mas o STJ decidiu que ele não poderá fazer contato com outros alvos da investigação, não poderá deixar o país e terá que entregar o passaporte à Justiça. A defesa de Gladson Cameli declarou que ele prestou os esclarecimentos e confia na Justiça e que vai recorrer das medidas cautelares. A defesa de Eládio Cameli Júnior afirmou que não teve acesso aos autos. Em janeiro, a economia brasileira criou um saldo de 83 mil empregos com carteira assinada, metade do registrado no mesmo período do ano passado. O comércio foi o único setor que fechou mais vagas formais do que abriu. Uma correção. Ontem nós dissemos erroneamente que o governo propôs elevar em 100 vezes a multa para quem não paga salário igual a mulheres e homens que desempenhem a mesma função. Mas o projeto de lei propõe aplicar multa correspondente a 10 vezes o maior salário pago pela empresa. A seguir, a batida de um trem num ônibus mata adolescentes no Paraná. Depois de anos de seca severa, o Pantanal volta a ter cheia. A batida de um trem num ônibus escolar dos adolescentes em Jandaia do Sul, no Paraná. O ônibus escolar levava os alunos para casa. Quando cruzou a linha férrea, foi atingido em cheio pelo trem. Vítimas foram arremessadas do ônibus. Além do motorista, estavam no veículo 3 monitoras e 25 crianças e adolescentes que estudam na APAE de Jandaia do Sul. 2 meninas morreram no local. O Adriano perdeu a filha, Kimberly, de 15 anos. Eu tava indo pro trabalho, né? Passou ali, aí eu vi. Aí eu peguei e falei, deve ser o ônibus da minha filha. E vim ver, infelizmente aconteceu essa tragédia aí. Meu coração tá arrebentado, era a minha vida. As famílias dos feridos estão recebendo apoio no auditório da prefeitura. As vítimas foram transferidas de helicóptero para hospitais da região. É um atendimento diferenciado, porque assim, a maioria deles, alguns não conseguia falar o que estava acontecendo, até pelo o susto, né? Por ser já uma criança especial, eles tinham esse autobloqueio pelo susto, né? O maquinista só conseguiu parar a composição a cerca de 200 metros do local do acidente. A perícia e também funcionários da empresa que administra a ferrovia estão no local para entender as causas do acidente. E nesse momento estão retirando o ônibus onde estavam as vítimas. A Rumo, empresa que administra a linha, declarou em nota que lamenta o acidente, que o maquinista acionou a buzina para alertar sobre a travessia do trem seguindo as regras de segurança e que acionou os freios de emergência quando foi surpreendido pelo ônibus. O motorista do ônibus prestou depoimento na delegacia hoje à tarde. As informações dele é que ele não ouviu nem viu o trem se aproximando. Agora não dá para chegar a nenhuma conclusão. Foi instaurado um inquérito policial para apurar homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. E aí nós vamos ouvir as vítimas, as vítimas que foram lesionadas, as testemunhas. E aí tem todo o procedimento até ser concluído o inquérito. As chuvas em Mato Grosso do Sul voltaram a encher o Pantanal. O delicado andar do tuiuiu em busca de alimento é o atual retrato do Pantanal. Em Corumbá, os campos estão cheios de água. O que nos dá o privilégio de admirar a vida selvagem assim tão de perto é a volta do ciclo das águas. Por aqui elas têm subido lentamente há cerca de 2 semanas. Um processo que não acontecia há pelo menos 3 anos, mas agora já muda a paisagem do Pantanal. Quem vive na região comemora. Seca braba que teve esse tempo aí. E morreu muito bicho também, muita queimada, muita seca, né? Graças a Deus que está enchendo agora. Se os campos estão alagados, as comitivas seguem pela rodovia. Na BR-262, os peões conduzem 600 cabeças de gado. Nós estamos tirando do gado do Pantanal que está enchendo agora, daí para prevenir da enchente. Por enquanto, a cheia atinge só a região sul do bioma. As chuvas na bacia do Alto Paraguai e Pantanal, elas ocorrem em maior quantidade nas bacias do Mato Grosso. Porém, em alguns anos, como está ocorrendo agora em 2023, pode acontecer das bacias do Mato Grosso do Sul, como as bacias do Rio Aquidauana e Rio Apa e Miranda, receberem uma maior quantidade de chuvas. As águas transformam a paisagem pantaneira, mas também causam preocupação. 19 cidades no sul e sudoeste do estado estão em situação de emergência. Em Miranda, 7 famílias ficaram ilhadas. Em Porto Murtinho, estradas estão intransitáveis.
estamos empenhando equipes, a exemplo de Porto Murtinho e Corumbá, onde equipes da Defesa Civil foram ao local, realizaram o levantamento e as ações necessárias para o atendimento à população. Apesar das chuvas intensas, esse pesquisador faz um alerta. Como estamos no período final das chuvas, a previsão é que teremos mais um ano de seca no bioma, em comparação ao histórico desde 1985. Agora a gente vai saber onde chove amanhã. Boa noite, Eliana. Oi, Ana Paula. Boa noite para você e para o Bonner. E boa noite para você também. Amanhã a chuva deve se concentrar nessas áreas. No sudeste, do Rio de Janeiro ao sul de Minas e até São Paulo. No sul, do litoral do Paraná até Curitiba. No centro-oeste, no Pantanal de Mato Grosso do Sul e no sul de Goiás e de Mato Grosso. No norte, no Acre, de Manaus a Macapá e até Belém. E no nordeste, do norte do Maranhão ao norte do Ceará. Os maiores volumes são esperados em Rio Branco, São Paulo e Curitiba, com máximas de 31, 29 e 25 graus. No Rio fica mais quente, 34 graus, e tem risco de temporal. Assim como em Campo Grande, São Luís, Fortaleza e Belém. Na divisa do Amazonas com Roraima, pode ter alguma pancada de chuva forte, mas não tempestade. A mesma coisa no Recôncavo Baiano. Tempo firme da divisa de Pernambuco com Piauí e Bahia até a divisa do Tocantins com Goiás, passando pelo norte de Minas e o Espírito Santo, também no oeste de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Porto Alegre e Vitória são as únicas capitais ensolaradas o dia todo e com calor de 33 e 34 graus. E para quem está curioso para saber se esse calor continua nos próximos dias, a resposta é sim. Esses mapas mostram a tendência até o último dia inteiro do verão, em 19 de março. O primeiro mapa vai até terça-feira que vem e indica que poderemos ter 35 graus no interior gaúcho e 37 no sertão nordestino. Já do dia 15 até o dia 19, a chance de uma leve refrescada, principalmente no sul de Minas e na região de Curitiba, onde os termômetros podem parar nos 27 graus. Só que no outono, o calor ainda deve predominar. A estação que deveria fazer a transição para o frio do inverno tende a ser mais quente do que o normal nesse ano. Nós vamos ter dias frios, mas eles devem ser minoria. E o motivo disso é o fim da Laninha, depois de 3 anos atuando no mundo todo. O fim desse fenômeno foi confirmado hoje pela NOAA, a Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. Essa é uma informação importante, porque sinaliza que o inverno aqui no Brasil também vai ser menos rigoroso. No ano passado, por exemplo, tivemos neve já no outono. Nesse ano poderemos nem ter neve, até mesmo no inverno. Ana Paula Bonner. Aí a notícia para o nosso inverno. Não será rigoroso. No Rio de Janeiro, dizer que o inverno não será rigoroso é quase o oposto disso. Teremos verão de novo, né? Verão o ano inteiro. Obrigado, Liana. Até amanhã. Um estudo internacional concluiu que existem 170 trilhões de pedaços de plástico acumulados atualmente nos oceanos. Nessa ilha, na Austrália, a bióloga Jennifer Lavers dedica a vida ao estudo das cagarras, as aves marinhas que são muito boas de pesca. Na praia, ela recolhe um dos animais para descobrir o motivo da morte. E ao dissecar o estômago, ela não se surpreende. Está cheio de pedaços de plástico que o animal é incapaz de digerir. Ela explica que, comparando, seria o equivalente a um ser humano ter comido 12 pizzas, como contado no documentário Plastic Ocean. Só nessa cagarra foram encontrados 234 pedaços de plástico. Isso é só uma fração do que corresponde a cada um de nós. De acordo com um novo estudo, existem mais de 170 trilhões de fragmentos de plástico nos oceanos. Para cada habitante da Terra, há 21 mil pedaços. O número assustou Marcus Erickson, o chefe da pesquisa que foi feita nos últimos 40 anos. Ele disse que a partir de 2004, a curva começou a subir num nível fora do comum. Principalmente porque foi quando explodiu a produção de plástico no mundo, atrelada principalmente à expansão da classe média mundial. Só nos últimos 15 anos foram 5 milhões de toneladas.
O maior aumento foi de plástico descartável. Copos, embalagens, sacolas feitos para serem usados uma vez só. Cenas do cotidiano de um americano. Receber pelo correio uma caixa cheia de plástico bolha, dentro uma embalagem de plástico que você abre e são vários chocolates envolvidos, cada um numa embalagem diferente. Ou então pedir almoço, que vem dentro de uma sacola de plástico, e dentro da sacola de papel vem containers de plástico envolvidos em plástico filme com a comida toda separada. Além de colheres, garfos, vários, embalados cada um numa embalagem plástica. E além disso, muitos sachês de molho, embalagens plásticas. Os Estados Unidos são o maior consumidor de plástico do mundo. Com a ação do sol e da água, o plástico se fragmenta e se transforma em microplásticos, pedaços de menos de 5 milímetros, que contaminam todas as espécies, inclusive nós, pela água e pelos animais marinhos que comemos. Todo plástico produzido na Terra fica no planeta de alguma forma. E apenas 10% é reciclado. Mas, segundo o pesquisador, não basta evitar que chegue ao mar ou aumentar a reciclagem, tem que haver um pacto mundial. Há, nesse momento, uma resolução em discussão nas Nações Unidas para limitar a produção de plástico. A votação está marcada para maio. Já há inúmeros outros materiais biodegradáveis que poderiam ser usados. Por isso, o pesquisador diz que não é demais sonhar em banir os descartáveis completamente. A humanidade é criativa e pode viver sem plástico. A Agência Nacional de Telecomunicações e a Agência Nacional do Cinema assinaram um acordo de cooperação técnica para combater a pirataria. A parceria permite a troca de informações, dados e tecnologias para impedir o uso clandestino de conteúdos no serviço de streaming, TV por assinatura e na internet. Agora, a partir de denúncias da Ancine de uso ilegal de direitos de propriedade de conteúdos audiovisuais, a Anatel pode determinar aos operadores de banda larga o bloqueio desses conteúdos. As agências ainda vão debater medidas e punições contra crimes de direitos autorais. O acordo tem duração de 2 anos e prevê também a capacitação de servidores. A seguir, o maior ataque da Rússia contra a Ucrânia este ano. Pomadas de modelar cabelo continuam à venda, mesmo proibidas no Brasil. Um ataque a tiro na Alemanha deixou mortos e feridos num salão de testemunhas de Jeová, na cidade de Hamburgo, hoje à noite. Segundo os primeiros relatos da imprensa alemã, 6 pessoas morreram e 7 ficaram feridas. Agora há pouco, a polícia declarou que não pode confirmar o número exato de vítimas e que o autor do atentado está morto. A Rússia lançou um dos maiores ataques aéreos contra a Ucrânia desde o início da guerra. 11 pessoas morreram. Os primeiros raios de sol que despontaram no horizonte revelaram uma espessa fumaça escura sobre a capital ucraniana. Foi uma difícil noite de ataques, declarou o presidente Volodymyr Zelensky. A Rússia executou uma investida ampla. Foram mais de 80 mísseis em pelo menos 10 regiões. Em Kherson, as explosões atingiram áreas civis. Destruíram essa parada de ônibus e mataram 3 que estavam ali. Essa moradora diz que sentiu a casa tremer com o impacto da bomba e que uma das vítimas era sua vizinha. No oeste do país, em Lviv, essa casa ficou em ruínas. A irmã de uma das vítimas relata que ainda tinha esperanças de encontrar alguém vivo. Essa imagem de drone mostra o tamanho do estrago no distrito de Zolotiv. Um porta-voz da Rússia declarou que esses ataques intensos são uma retaliação à ofensiva ucraniana do começo do mês. E na Áustria, o diretor da Agência Nuclear da ONU pediu atenção ao que ocorre na usina de Zaporizhia, dominada pelos russos desde o começo da guerra. Essa é a 6ª vez que ela é desligada da rede elétrica e opera em estado de emergência. Como podemos sentar aqui nesta sala e permitir que isso aconteça?
Rafael Grossi disse que está impressionado com a tolerância da comunidade internacional e avisou: um dia a nossa sorte vai acabar. Horas depois, a maior usina nuclear da Europa foi religada ao sistema elétrico. Milhares de israelenses voltaram às ruas de Tel Aviv para protestar contra a reforma do judiciário proposta pelo governo de Benjamin Netanyahu. Eles alegam que a reforma enfraqueceria a Suprema Corte. No fim do dia, 3 israelenses acabaram feridos a tiros em um ataque que as autoridades classificaram como terrorista. A polícia matou um dos agressores. O Instituto Inovari lançou hoje a 20ª edição do prêmio, que reconhece contribuições para aprimorar a justiça brasileira. O lançamento foi na sede do Superior Tribunal de Justiça. Participaram ministros do governo, presidentes e representantes de tribunais superiores, do Ministério Público e da magistratura. O prêmio Inovari incentiva práticas para melhorar o sistema judiciário brasileiro. O objetivo é fazer com que boas ideias sejam aplicadas em todo o Brasil. O prêmio é uma iniciativa do Instituto Inovari, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, da Advocacia Geral da União e de associações jurídicas e conselhos de justiça do país. E tem o apoio do Grupo Globo. Na abertura da cerimônia, a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, destacou a importância de um prêmio que aproxima a justiça do cidadão. A cada ano, o prêmio estimula a todos os envolvidos na promoção da justiça a saírem de suas zonas de conforto em busca de uma manifestação jurisdicional mais acessível e inclusiva. As inscrições vão até o dia 8 de maio em 7 categorias: Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia, Justiça e Cidadania e CNJ. Os temas são livres. O Inovar é importante porque ele consegue captar e depois provocar disseminação de ideias, de projetos, iniciativas que tragam melhoria para o funcionamento da justiça no Brasil. Após 20 anos, nós podemos dizer que é uma iniciativa exitosa. Nós temos credibilidade e fazemos com que as iniciativas possam ser replicadas em outras localidades no país. Este ano, o prêmio Destaque leva o nome do jurista e ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, que morreu em 2014. O tema é Democracia e Estado de Direito. O presidente do Conselho Superior do Instituto Inovari, Aires Brito, ressaltou que a escolha é muito oportuna. O dia 8 de janeiro, que foi reconhecidamente e lamentavelmente um atentado à democracia. A democracia resistiu, foi resiliente, foi competente, demonstrou que veio para ficar e é o que nos torna um povo juridicamente primeiro-mundista, culturalmente primeiro-mundista, civilizatoriamente primeiro-mundista, é a democracia. Faz um mês que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu as pomadas para modelar cabelos no Brasil. Mas elas continuam à venda. No centro de São Paulo, a oferta nunca parou. O vendedor abre o produto e exibe a pomada para o cliente. Pomada é tudo igual, muda pra Mesmo sem permissão, as prateleiras estão cheias. Poder não pode nenhuma, mas o pessoal está vendendo, não tem jeito. Vai ficar com estoque parado, tem que terminar pelo menos o que tem. Na internet, a venda também continua. A resolução da Anvisa, que proíbe a comercialização de todas as pomadas para trançar, modelar ou fixar cabelos, é de um mês atrás. A proibição vale por 90 dias, podendo ser prorrogada por mais 90 e afeta mais de 3.000 marcas. A barbearia do Fernando, que fabricava as próprias pomadas, aposentou o estoque. Tem lugar que tá levando a sério, arrisca, e outros que estão fingindo que não sabem de nada. E é meio complicado para a gente, porque afeta muito o faturamento de uma barbearia não vender pomada. É como se fosse o carro-chefe de uma barbearia. O estúdio da Joyce tem buscado alternativas para garantir as tranças da clientela. Por segurança da minha cliente, para trabalhar dentro das normas, eu fui até as perfumarias, tentar encontrar um produto que tivesse uma textura que se assemelhasse um pouco à pomada. Eu não tive nenhum problema com nenhuma cliente de não querer fazer
por não usar a pomada. A Anvisa diz que ainda não sabe o que provocou os problemas de saúde relatados após o uso de pomadas capilares. O leque da investigação é muito grande para a gente poder definir qual é a causa a partir desse momento. Mas não tem como falar, a investigação ela se encerra a tal data. Isso a gente não tem como dizer agora. Depois de a venda das pomadas ter sido proibida, a Anvisa continuou recebendo o que chama de notificação de efeitos indesejáveis graves associados ao uso desse tipo de produto. O que mais as pessoas relataram foi perda temporária da visão, forte ardência nos olhos, lacrimejamento intenso, coceira, vermelhidão, inchaço ocular e dor de cabeça, principalmente depois que tomaram chuva, banho de mar ou de piscina. Eu fiz um penteado, utilizei o produto e como eu tive contato com a água, choveu no dia, foi quando entrou em contato com os meus olhos. No dia seguinte, quando eu acordei, eu já não estava enxergando do olho esquerdo. Demorou 2 semanas para que a visão voltasse. E hoje, 1 ano depois do contato com a pomada, Fabiola diz que o olho esquerdo ficou mais sensível. O importante em qualquer queimadura química, que é o que a gente chama, essas queimaduras, é você lavar antes de ir para o hospital. Isso pode salvar o olho. Se eu tiver soro fisiológico, beleza, usa o soro fisiológico. Mas se não tiver, lava com água corrente. A Câmara aprovou hoje uma proposta que garante uma pensão a filhos de mulheres vítimas de feminicídio. O texto ainda vai ser analisado pelo Senado. O valor da pensão estabelecido no projeto é de um salário mínimo e deve ser pago até que o beneficiado complete 18 anos. Antes de encerrar essa edição, a gente quer apresentar o resultado aqui do Complexo do Alemão. Ela tomou uma decisão. Qual foi a sua decisão? Minha decisão é que nenhuma criança de favela mais ia precisar chorar o que a minha família chorou para ter acesso à dignidade e direitos. E o que você criou? O que você faz? Nós criamos o NEEM, que é o Núcleo de Estimulação Estrela de Maria, que nós trabalhamos com promoção de saúde, acesso a direitos, acompanhamento escolar e todo o suporte para a família de crianças atípicas de favela. A Isis tem 7 anos, tem paralisia cerebral e aos 11 meses ela iniciou o quadro de epilepsia. Foi aí que eu conheci a Rafa, né? Através dela, a Isis iniciou com o uso do canabidiol. E ela fazia de 6 a 8 crises por hora. Hoje está fazendo 8 meses já sem crises. Desde o ano passado, o uso de medicamentos à base de cannabis está autorizado no Brasil. A Laura ela não tinha desenvolvimento dela motor, a fala. Ela agora está andando com mais firmeza. Ela está cantando. Muito bem, a Laura está de parabéns. O projeto da Rafaela conta com a ajuda de uma rede de médicos e dentistas voluntários e tem o apoio de psicólogos para as crianças e para as mães. Se a gente está bem, a gente consegue fazer o melhor para dar para eles, entendeu? Hoje o projeto da Rafaela atende mais de 320 crianças. Eita! 75% filhas de mães que criam os filhos sozinhas. Você vai para a água sozinha, sem a mamãe? A favela em si, a gente nos limita muito mais, porque a questão das pessoas não quererem adentrar dentro das comunidades faz com que torne-se mais inacessível ainda médicos, o básico. A Rafaela levou dignidade para essas mães. Além de ser mãe, eu acho que da Maria, ela é mãe de todas as crianças. Ela vive o seu problema, a sua dor. A Rafaela, acho que ela é um anjo na nossa vida. Hoje, eu posso te falar que eu estou mudando o mundo, dando acesso, direitos e promoção de saúde. Porque sem saúde, ninguém consegue se movimentar nessa vida. E é com muito orgulho que eu estou fazendo isso pelas minhas favelas, que eu posso chamar de minhas. Trabalho incrível que muda a vida de tanta gente. Jornal da Globo é depois de Lady Night. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã. Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Diego, canal Diego Esportes. E tô chegando para te avisar que hoje tem Manchester United e Betis pelo primeiro jogo das oitavas de final da Liga Europa. E no vídeo de hoje você vai ficar informado e vai saber tudo sobre essa partida. As principais e últimas notícias da equipe do Manchester United e também as últimas informações da equipe do Betis.
O Manchester United, que passou em segundo lugar do grupo E, quer fazer um bom jogo hoje em casa para poder decidir depois na Espanha. Já o Betis, invicto, passou em primeiro lugar no grupo. Chega na Inglaterra hoje para fazer um bom jogo e depois tentar a classificação jogando em casa. Então, se você é torcedor do Manchester United ou torcedor do Betis, eu já faço o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber os próximos vídeos. E comenta aí embaixo o seu palpite. Porque Manchester United e Betis fazem nesta quinta-feira, no estádio Old Trafford, o primeiro jogo das oitavas de final da Liga Europa. O jogo está marcado para acontecer às 5 horas da tarde, no horário de Brasília. O time inglês vem de classificação, com virada sobre o Barcelona na segunda fase da competição. Já os espanhóis, que avançaram na liderança do grupo C, descansaram na etapa anterior. O Manchester United vem de uma pesada derrota para o Liverpool por 7-0 no último domingo. O resultado chamou a atenção, principalmente pelo bom momento e que a equipe vivia na temporada. O técnico Erik ten Hag afirmou que a equipe vai tirar lições da goleada sofrida. Já o Betis, atuando em casa, segurou o Real Madrid no empate sem gols no último domingo. O técnico Manuel Pellegrini tem o grave desfalque do francês Nabil Fekir, que não atuará mais na temporada por conta de uma lesão no ligamento cruzado anterior. Provável escalação hoje da equipe do Manchester United deve ter De Gea, Wan-Bissaka, Maguire, Martinez, Malacia, Casemiro, McTominay, Sancho, Fernandes, Garnacho e Rashford. Já a provável escalação do Betis deve ter Bravo, Sabali, Luiz Felipe, Pezzella, Miranda, William Carvalho, Guido Rodrigues, Canales, Rodri, Pérez e Iglesias. O jogo de hoje vai ser apitado por Daniel Siebert, da Alemanha. O Manchester United se classificou em segundo lugar no grupo E. Em 6 jogos fez 15 pontos. Foram 5 vitórias e 1 derrota. A equipe marcou 10 gols, sofreu 3, teve um saldo positivo de 7 gols. Em primeiro lugar no grupo passou a Real Sociedad, com o mesmo tanto de pontos, os mesmos 15 pontos que fez também o Manchester United. Já a equipe do Betis estava no grupo C e passou em primeiro lugar. Em 6 jogos fez 16 pontos, campanha de 5 vitórias e um empate. Marcou 12 gols, sofreu 4, teve um saldo positivo de 8 gols. E em segundo lugar no grupo ficou a Roma com 10 pontos. No campeonato inglês, o Manchester United é o terceiro colocado. Em 25 jogos fez 49 pontos. Foram 15 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Marcou 41 gols, sofreu 35 e tem um saldo positivo de 6 gols. E na próxima rodada do campeonato inglês, em casa vai receber a equipe do Southampton. Pelo campeonato espanhol, o Betis é o quinto colocado. Em 24 jogos tem 41 pontos, 12 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, 32 gols marcados, 25 gols sofridos, saldo 7. Na próxima rodada do espanhol, o Betis, fora de casa, vai enfrentar a equipe do Villarreal. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos aí um ótimo jogo. Que vença aí o melhor. Fiquem todos com Deus e até a próxima.